apresenta Educação em Debate. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Educação em Debate. E como você de casa já sabe, este é um espaço aqui na Educa TV onde a gente discute temas que fazem parte do nosso dia a dia. E no programa de hoje a gente vai falar sobre inovação, tecnologia. Vamos saber mais quais são os benefícios e também quais são os desafios do uso dessa tecnologia e inovação dentro de sala de aula. A tecnologia é uma palavra que, ao longo do tempo, passou a estar presente em todos os aspectos das nossas vidas. Mas, afinal, o que entendemos por tecnologia? Ela nada mais é do que a aplicação do conhecimento para criar soluções, transformar realidades e facilitar a vida cotidiana. Mas afinal, como a tecnologia se entrelaça no processo educacional? A resposta não é simples, mas é através dessa relação que conseguimos entender o verdadeiro potencial da educação no século XXI. As ferramentas digitais, os recursos interativos e a personalização do ensino vêm não apenas para facilitar o aprendizado, mas também para desafiar educadores e alunos a pensarem de maneira diferente, a se aproximarem de novos saberes e a se conectarem com o mundo de uma forma mais significativa e global. E você, o que vem à sua mente quando falamos da união de tecnologia e educação? Nós fomos às ruas saber a opinião das pessoas sobre esse tema. No tempo não tinha nada, né? Que hoje eu estou com 30 anos, não tinha nada de tecnologia, foi inserindo muito pouco. E hoje é um avanço muito grande, as crianças já parece que nascem com essa tecnologia dentro delas. Matéria que vai precisar daquele celular, ela possa pegar para, sei lá, pesquisar alguma coisa, ajudar numa pesquisa, num trabalho. Então, eu acredito que é positivo, mas eu acho que estava muito perdido ali o tempo de uso e a pessoa acabava não ficando utilizando para o estudo, né? Utilizava para outras coisas. Então, eu acredito que se tiver um tempinho ali que a professora vai monitorar, eu acredito que é legal, porque é interessante para pesquisa, para estudo. As crianças hoje, elas já sabem mexer em boa parte das tecnologias. O único problema é que elas não têm moderação, não têm limite. Então, com essa legislação, eu creio que vai impor um limite nas salas de aula, principalmente. É época, né? A gente tinha os celulares, só que eu acreditava que a gente não levava tanto o celular para a escola, então não era algo que girava em torno do celular. A gente levava, mas não ficava tanto, não era algo muito essencial, né? Então a gente se comunicava com os amigos, a gente conversava, a gente no intervalo a gente ficava lá, né, conversando sobre a nossa vida, não era tão focado no celular. A gente levava, claro, mas não girava em torno daquilo. Acho que hoje em dia, principalmente na aula de inglês, as crianças não têm muita essa convivência com o inglês, então a tecnologia ajuda bastante, porque o Google fala com elas, explica certinho como é que fala, então a moderação acho que vai ser muito boa para as crianças e para os professores também, né? A minha bebê não pode ver um celular que ela quer mexer, nem sabe direito. E o meu sobrinho, ele tinha uns 4 anos de idade, ele já mexia na televisão, sabia certinho onde ir sem saber ler. Só de olhando ele sabia mexer na televisão. Elas parece que já nascem com essa tecnologia dentro delas. E não há nada mais atual do que a gente falar sobre inovação, tecnologia e educação, não é mesmo? Afinal, está tudo interligado. Por isso, a gente convidou especialistas para falar sobre esse tema. Eles vão nos ajudar a entender quais são os benefícios e também os desafios. É possível e desejável usar essas tecnologias, inclusive as digitais, na sala de aula, porque, parafraseando uma antiga citação de Paulo Freire, é função da escola e dos professores manterem-se conectados ao seu tempo. E o nosso tempo é um tempo tecnologicamente rico. Então, não há como escapar do uso de tecnologias no ambiente escolar. Qualquer ferramenta de uso num contexto educacional e de incentivo à aprendizagem, de favorecimento a processos de formação, vai depender de uma pedagogia.
A pedagogia vem antes de qualquer ferramenta. A gente define uma estratégia pedagógica, desenha um cenário de aprendizagem, hoje a gente até chama isso de design institucional, e aí a gente introduz as tecnologias possíveis e desejáveis nos contextos onde elas podem ser úteis, porque algumas vão ser mais úteis para determinados objetivos e outras para outros objetivos, naturalmente. E aí, nesse sentido, inclusive, a gente tem tecnologias diversas que não são digitais. O livro é uma tecnologia que tem 500 anos e deu super certo. Então, veja, são possibilidades diversas que, para de fato ter impacto na escola, precisam de uma estratégia pedagógica, de um planejamento muito intenso, de formação continuada das pessoas que estão na ponta lá com o fazer pedagógico, que são os professores, os gestores escolares. Tem que ter um processo intenso e muito complexo, na verdade, de formação. Nós precisamos ser usuários, de alguma maneira, dessas tecnologias, mesmo que apenas no ambiente escolar, com os devidos contornos, neste caso, os devidos contornos pedagógicos. Então, assim, a escola é sobre propósitos. O que a gente deseja formar? Qual é a motivação de uma determinada aula, ou um curso inteiro, ou de uma série de aulas, quaisquer? Qual é a motivação, qual é o propósito, quais os objetivos, o que eu pretendo como professor com aquilo? Então, se é o desenvolvimento de certas competências, né, vamos mapear as competências que são, a BNCC desenha, mapeia de maneira bem detalhada que competências e habilidades são essas no caso do ensino básico, e aí eu vou buscar quais são essas tecnologias que podem apoiar o desenvolvimento de algumas daquelas competências. Então, se eu vou falar de lançamento balístico, eu posso só trabalhar no quadro, e isso não será muito motivador, e as crianças, os jovens vão facilmente se desengajarem daquela aula, mas eu posso pedir para eles construírem catapultas, então isso talvez já seja mais interessante. Eu posso usar um dispositivo móvel para filmar a trajetória dos objetos sendo lançados pelas catapultas, então aqui eu já tenho o uso de uma tecnologia digital, de uma forma muito simplificada, mas eu posso, então, usar o mecanismo de videoanimação para observar pontos de dados daquela trajetória, e aí minha aula de física começa a ganhar uma animação muito interessante usando esses dispositivos. Agora, eu tenho que saber que esse dispositivo tem um acelerômetro, tem uma filmagem, essa filmagem é possível ser feita em câmera lenta, eu posso coletar dados com esse negócio. Então, veja, se eu não conhecer o dispositivo, eu não vou ter acesso a nada dessas possibilidades. O processo de formação é muito necessário e importante. Isso deveria começar, obviamente, nas licenciaturas, que, em minha modesta opinião, deveriam ter uma reformulação completa para trazê-las à contemporaneidade, né, às demandas e aos desafios da contemporaneidade, inclusive do ponto de vista das tecnologias digitais hoje em uso. Eu acredito que isso já está sendo feito em alguns lugares. A da Unicamp tem sido protagonista em muitas dessas transformações da licenciatura, mas é preciso uma estratégia nacional de formação de professores que mude radicalmente as licenciaturas e promova processos de formação continuada para que esse conhecimento seja aprofundado entre os professores. As tecnologias avançam muito rapidamente, inclusive as tecnologias digitais. E inovação tecnológica é sempre um tema muito vibrante. Estamos diante, por exemplo, da emergência da inteligência artificial generativa e de suas possibilidades para uso, inclusive, na educação. Então, desde o ensino infantil, na criação de imagens, por exemplo, passando pelo ensino fundamental e médio, na produção de planos de aula e slides para o professor, ou produção de ensaios do ponto de vista dos estudantes de ensino médio e ensino superior, a inteligência artificial generativa tem um número enorme de possibilidades e, ao mesmo tempo, desafios e barreiras importantes à aprendizagem. Então, isso precisa ser
explorado, pelo menos. Então, é um tempo, eu tenho dito, de experimentação e diálogo. As pessoas, os professores, as professoras, a gestão escolar, todo mundo interessado em educação deveria, pelo menos, experimentar e compartilhar seus experimentos, seus erros, suas tentativas com coisas como inteligência artificial generativa, para a gente ir organizando qual é a melhor pedagogia para coordenar, orquestrar o uso dessas tecnologias dentro da escola. Os impactos positivos e também negativos do uso de tecnologias, dependendo do qual é o conteúdo, como a tecnologia é usada, que propósito, com que propósito, quem está usando. Então, assim, o campo das ciências da aprendizagem é muito rico do ponto de vista da análise dos impactos das tecnologias digitais na educação. Isso é uma área de interesse desde, assim, de interesse há décadas, mas eu tenho um marco para mim desses estudos e dessa reflexão mais acentuada das tecnologias educacionais a partir da publicação de um livro, em 1984, de Seymour Papert, o Mindstorms. Seymour Papert é o criador da linguagem Logo, de programação, mas o Papert é criador, além dessa linguagem, de toda uma tese de como as tecnologias digitais impactam a educação. Inúmeros estudos têm sido publicados e continuamente sobre, desde máquinas de calcular, como elas impactam a aprendizagem, até os primeiros computadores, depois os estudos relacionados a programas, como um computador por aluno, depois coisas como internet, acesso à internet e agora, por exemplo, inteligência artificial. Então, estudos não faltam. Você tem muitos estudos que mostram, obviamente, um impacto positivo, dependendo de como é desenhado, especialmente o que a tecnologia oferece, não o hardware em si, não o tablet em si, mas qual é o recurso digital que está sendo proposto ali para as crianças, jovens, estudantes usarem. E outros mostrando assim que não tem efeito nenhum ou tem um efeito meramente marginal. Então vai depender muito do arranjo que é realizado. As ciências da aprendizagem existem justamente como um conjunto de estudos que orientam as pesquisas nessa área. E como fica a relação dos alunos com a união da educação e tecnologia? E os professores, hein? Como eles estão fazendo para unir tudo isso e ensinar os alunos em sala de aula? É o que a gente vai saber no Educação em Debate de hoje. Mas antes a gente precisa trocar de cenário. Os outros convidados já chegaram e estão esperando a gente. Então não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente começa a conversar mais sobre esse tema. Benefícios e desafios, tecnologia, inovação, educação, muito mais é o que a gente vai discutir no programa de hoje. Então já vou para o próximo estúdio. Espero você, hein? É já já. Educação em Debate. Junte-se ao Hermes e à vovó Cremilda e mergulhe em um mundo cheio de história, música e brincadeiras. Todo sábado, às 14h. Educação em Debate. Estamos de volta aqui pelo 12.2 da sua TV aberta. Sempre muito bom ter a sua companhia e audiência ao longo da nossa programação. E quando você de casa participa, é ainda melhor. É muito fácil. Anota o número do nosso celular aí no seu aparelho, no nosso WhatsApp, manda para cá a sua mensagem ou então pega o seu celular, a câmera e aponta nesse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, já cai no nosso WhatsApp, é só mandar a sua mensagem para cá. Hoje a gente quer saber a sua opinião sobre o uso de tecnologia na educação. O que você acha sobre isso? Tem alguma história envolvendo sobre esse tema? Manda para cá que a gente quer saber.
Agora sim, a gente vai desmembrar esse tema, saber mais sobre esse assunto, falar sobre os benefícios e também sobre os desafios. Para isso, a gente está recebendo aqui no estúdio da Educa TV essas duas especialistas desse tema. Olha só, a Thaís Bosa, é assim que fala seu nome? Isso. Acertei? Acertou. A Thaís, gente, ela é doutora em educação e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, né? Da Unicamp e Unesp, e também ela é orientadora educacional, aceitou o nosso convite para falar sobre a gente. É um prazer, muito obrigada. Eu agradeço também a presença da Roberta, é a Roberta Rocha Borges, ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp e professora do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação também da Unicamp. Então, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, muito tem se falado, né, sobre esse tema nos últimos dias aí, nesse ano, né, 2025 começou com esse assunto em alta. Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente lembra muito de celular, desenho, essas coisas, mas antes da gente falar sobre isso, quando a gente fala de criança, é importante entender o desenvolvimento desse ser humano. Como que funciona? Com certeza, né? Você quer responder? Pode falar. Então, a criança pequena, né, ela vai para a escola e também dentro da sociedade para viver muitas experiências concretas, né? Então ela aprende manipulando, mexendo, conversando, né? E não anestesiada por uma tela, né? Então aí já é um ponto bastante importante que a gente pode começar a discutir, né? Como é que as escolas vêm trabalhando de educação infantil, né, esse ponto da tecnologia, né? Então, lembrando que a criança precisa ter muitas experiências concretas, né, alimentar-se, jogar, brincar com as outras crianças, né? Então, o uso da tela, a gente vai conversar sobre isso, mas nessa faixa etária a gente precisa ter cuidado. Sim, eu concordo com a Roberta, né? Só complementar essa ideia de que a criança desenvolve a inteligência dela, né? As estruturas necessárias para o desenvolvimento cognitivo a partir dessa interação, né? Com as pessoas, com o meio que ela está inserida, com os conflitos que ela vai vivenciar na relação com as outras crianças. Então, se a gente pensa num uso de tela muito precoce, qual é a questão, né, do uso das telas? A criança é muito passiva diante da tela e ela precisa interagir, ela é um sujeito ativo que precisa interagir com esse meio social para que ela se desenvolva. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? A gente pensar nessa passividade que a criança fica muitas vezes diante da tela quando a gente pensa em desenhos, em jogos, né, nessas questões. E aí acho que tem dois pontos, né, Thaís? Na casa dela. Então, ali, né, quando ela chega, a mãe, a família, o pai, né, vai deixar ela em frente sempre uma tela, ou celular, ou uma televisão, né? Então, já se cumpre um horário em frente à tela. Então, a escola precisa ser diferente disso, né? E aí a gente vê, né? Eu trabalho com as políticas públicas, então estou muito dentro de escolas públicas, né? Então, como que a gente vê esse uso da tecnologia? Então, primeiro, hoje se tem uma tela plana, né, dentro das salas, uma tela digital, né, dentro da sala de crianças. Então, já é um facilitador para o professor, né, programar esse uso da tela na sala, porque está ali na frente, né, das crianças, disponíveis com muitas desenhos, jogos, assim por diante. Então esse é um cuidado que eu tenho visto muito na realidade da educação infantil, essas telas digitais. E aí também com crianças muito pequenas, 0 a 3, né,
que também o uso da televisão num período nobre, né, como eu e a Thaís nós dissemos, né, que a criança precisa brincar, precisa manipular objetos, ver o redor para construir a sua inteligência. Então, na sala dos bebês, então vamos descer um pouquinho, né, tem uma tela de televisão que ela fica, né, centralizada, né, a atividade pedagógica fica centralizada muitas vezes nisso, né. E aí, só mais um ponto que eu acho que é importante dizer, que a escola de educação infantil, ela é feita para interagir com as outras crianças, né? E nós temos também uma realidade de laboratórios de informática. Então, essas crianças, né, uma sala que comportam 30, 25 crianças, né, que vão para essa sala para aprender a utilizar o computador. Então, também fora aí de uma realidade funcional para a criança, né? Vou pegar o gancho da sua resposta e fazer uma pergunta até como mãe. A gente sabe que a educação não é só na escola. Não. Os pais, a gente em casa também tem muito papel sobre isso. E você falou algo que chega em casa, vai para a televisão, e eu pego isso de exemplo lá de casa. Chega em casa, já vai para o celular, tablet, só tem 4 anos. Quem nunca, tá? né? O que a gente faz? Esse hábito chegou da escola, ir para uma tela também faz mal? A gente não está auxiliando no desenvolvimento da criança? Até sem querer a gente está prejudicando fazendo isso? Eu acho que tudo depende de um equilíbrio, né? Eu acho que se é uma rotina da criança, do filho ou da filha, voltar da escola e ficar ali por horas na TV para que os pais possam conversar, né? A gente sabe que tem que limpar a casa, fazer janta, às vezes tem que tirar uma roupa do varal. E a criança de 3, 4 anos, como é o caso do seu filho ou da sua filha, minha filha também tem 3. Ela quer interagir, né? Ela quer atenção, ela quer brincar, ela quer que os pais ou os cuidadores estejam ali disponíveis para ela. Então eu acho que a gente precisa pensar na qualidade desse tempo que a gente fica com o nosso filho. Então, se a gente se propõe agora vamos desligar a TV e a gente vai brincar e a gente vai fazer uma atividade da escola, a gente vai ler um livro, é importante, acho a gente como o adulto dessa relação também tomar cuidado com o aparelho celular, né? Porque muitas vezes a gente está trabalhando enquanto a gente está ali brincando com o nosso filho. As crianças muito pequenas percebem isso. A outra questão é, pensando nesse equilíbrio, então se a gente for olhar assim, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial da Saúde recomendam? Que de 0 a 2 anos a criança não fique exposta a telas. Porque ela está nessa fase de desenvolvimento que é muito rápida, ela precisa interagir muito ali com o ambiente, e aí ela vai ter essa relação mais passiva. Dos 3 aos 5, de 30 minutos a 1 hora no máximo, sempre com supervisão de um adulto, né? Porque a gente está falando de rede social, de TV, de jogos, que é uma abertura, uma janela para o mundo. A gente tem interações positivas ali, mas a gente tem situações arriscadas também. Então, acho que a gente precisa olhar para quanto tempo essa criança vai ficar diante da tela. Se ela tem 3, 4 anos, né, eu não sou contra, absolutamente não deixa. Mas 30 minutos, fazer esse combinado até com o filho ou com a filha, 30 minutos, você vai assistir seu desenho enquanto eu termino de lavar uma louça, e aí depois a gente vai fazer outra coisa. Depois a gente vai fazer outra tarefa da rotina, ou a gente vai brincar, né? Então acho que esse equilíbrio a gente precisa dosar como mães, né? Se não tiver esse equilíbrio, vai prejudicar não só em casa, mas na vida da escola e fora também. O problema, né, que é importante a Thaís trazer isso à tona, né, porque não é o que está acontecendo, né? Então, as famílias, e como eu disse, e mesmo as escolas têm trabalhado muito o uso de telas com as crianças pequenas, né? Então, a gente
está tendo um problema no desenvolvimento das crianças, né? As crianças dentro da escola estão tendo atraso para desenhar, atraso para fazer relações, então, porque na natureza, quando ela está num parque, quando ela está brincando com um joguinho, né, de casinha, ela está estabelecendo relações cerebrais, né? E a gente tem visto que isso está prejudicando o desenvolvimento da criança. E na fala principalmente, porque ela escuta robôs, né, personagens infantilizados falando, então ela toma isso como um modelo, né? Então a gente vê que as crianças pequenas, né, elas estão tendo um atraso em todos os aspectos do desenvolvimento. E o pior é no desenvolvimento social, né? Então, as crianças, elas não sabem mais interagir umas com as outras, né? Não sabe escutar um ponto de vista de uma, trazer a sua opinião, confrontar, né? Isso está tendo uma grande dificuldade dentro da escola, muitos conflitos sociais, né, entre as crianças, né? Então essa é uma grande dificuldade, né? Tem uma questão, Roberta, que tem algumas pesquisas que já mostram. Eu trabalho com adolescentes, né? Então, se a gente for pensar que o adolescente hoje já está há muitos anos convivendo com a tela, que a gente passou por uma pandemia, que durante 1 ou 2 anos as interações foram somente via, né, tela, a gente tem algumas pesquisas que mostram que a empatia entre as pessoas hoje ela é reduzida, né? Por quê? Porque para eu desenvolver a empatia, para que eu possa aprender a reconhecer as emoções no outro, eu preciso dessa interação olho no olho, né? Então, se eu sou pequena, eu tenho um colega, na escola, né, por exemplo, eu bato para pegar um brinquedo e ele chora, a criança tende a desenvolver essa sensibilidade, ela olha, né, ela tem acesso ao sentimento do outro. Tela, interação via tela, a gente geralmente não tem o acesso a esse sentimento. Então, um adolescente que, por exemplo, comete cyberbullying, né, agride, ridiculariza um outro adolescente por meio de uma figurinha de WhatsApp, uma montagem que faz ali numa foto, não necessariamente ele tem acesso a esse sentimento. Então, é mais difícil a gente perceber a empatia entre os adolescentes, né, e as crianças também, justamente porque as interações elas estão de forma predominante via tela. É muito relacionamento online e isso vai prejudicando esse olhar que eu preciso desenvolver a dor do outro, né, reconhecer que o outro sente. Reconhecer que se eu falo uma coisa de repente para um colega, ele vai chorar, ele vai ficar triste, ele vai ter expressões ali que vão ajudando as pessoas a se regularem. Então aí eu pego menos pesado, eu falo mais baixo, eu meço as palavras. Se eu estou fazendo isso por WhatsApp, eu não tenho acesso a esse sentimento. Eu não sei o que ele está sentindo, se ele está feliz, se ele está triste, se ele ficou com raiva, se ele quer me bater de volta. Então, o fato da pessoa não estar frente a frente com a outra, principalmente em situações de conflitos, né, de violências na internet, indica uma redução da empatia nas relações presenciais. Eu imagino que tem muito desafio aí, né? Porque hoje a tecnologia cada vez mais avançando, a gente vê que desde pequenininho eles sabem mexer e muito, não sei nem como aprendem tudo isso, né? E a escola não tem como. O que fazer para complementar a educação, a tecnologia e promover essa socialização, esse desenvolvimento dos alunos? O desafio é imenso. Eu acho que a escola ela deve ser concebida como um fórum de discussão de temas complexos, né? Então, a tecnologia é um tema complexo, porque a escola culpa as famílias, né? E a família culpa a escola.
Então, se a gente abrir a escola para esse espaço de diálogo entre famílias, né, profissionais, sobre esse tema, né, eu gosto muito de usar a terminologia, né, de uma comunidade de aprendizagem que pesquisa um tema. Então, a gente não pode, né, trazer só elementos do senso comum. Eu faço isso com meu filho, eu faço aquilo, mas a gente precisa aprofundar a questão. E eu acho que está faltando, né, trazer o debate para a escola. Porque o que a gente já está vendo? Que a gente já está fazendo algumas medidas, né, punitivas, ou não pode trazer o celular para a escola, né? A gente já também não está ajudando, né, os alunos, eu estou falando até dos mais velhos, a compreenderem o uso do celular, né? Então, é preciso um debate sobre essa temática. Eu vou complementar e acho que até acrescentar um ponto, né? Eu me pergunto assim, se a família não vai educar essas crianças para o uso consciente e responsável da tecnologia, e a escola também não, quem vai, né? Porque eu acho que alguém precisa assumir esse papel de estamos diante de uma geração que convive e que usa essa ferramenta para o pedagógico, para as relações, para lazer, para entretenimento, e alguém precisa assumir esse papel de vamos formar essas pessoas para saberem usar, né? Porque os problemas que a gente vê lá na frente, na adolescência, até na fase adulta, e com crianças também, são graves. Né? Então, não só a questão de cyberbullying, mas tem riscos, tem conversas com pessoas que eu não conheço, crianças muito pequenas que não têm nem compreendem o que estão vendo num desenho, né? Num desenho que às vezes eu deixo meu filho lá no desenho da Luna, show da Luna, mas no meio do desenho tem ali alguém faz uma montagem, coloca alguma coisa, e a criança ainda muito pequena entra em contato com temas como sexualidade, violência, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que alguém precisa assumir esse papel. Na minha perspectiva, como pesquisadora, como educadora, né, profissional da educação, inclusive eu desenvolvi, o meu doutorado é sobre isso, eu desenvolvi um programa para trabalhar com os adolescentes, um projeto numa escola pública aqui de Campinas, em que eu e a professora Thelma Vinha, da Faculdade de Educação, nós passamos quase 2 anos dentro da escola, toda semana, ministrando aulas, não aulas expositivas, aulas dialógicas, em que a gente compreendia os problemas virtuais, né, a forma como a gente usa a tecnologia, o impacto disso na nossa vida. Então, a gente foi discutindo com os adolescentes esses temas que estão presentes no dia a dia, fake news, cyberbullying, linchamento virtual, a diferenciação do público e do privado, que hoje a gente tem muita dificuldade de entender o que eu posso postar na internet, que todo mundo pode saber. O que diz respeito à minha intimidade, que eu não vou usar o WhatsApp para falar para alguém, porque do WhatsApp pode sair para o mundo, né? O que pode acontecer quando eu converso com pessoas desconhecidas, quando eu posto um vídeo em que eu apareço ali dançando, o que as pessoas podem fazer com isso? Então a gente foi construindo juntos e refletindo sobre esses desafios do mundo virtual. E a conclusão que a gente chegou é que sim, a escola tem esse papel, né? A escola é responsável por educar essa criança, esse jovem para conviver em sociedade. E hoje a sociedade, ela não só acontece aqui presencial, olho no olho, ela acontece ali também, né, nos meios virtuais. Então, a gente chega à conclusão de que, diante desse papel formativo da escola, né, e até como um espaço em que as famílias podem recorrer quando precisam de ajuda, quando precisam de formação, quando precisam de informação sobre o que acontece nesse meio, é a escola, são os profissionais da educação que têm condições de trabalhar em parceria, claro, com as famílias, para a gente formar esse ser humano mais ético, mais respeitoso
também nas redes sociais, nos jogos, né? Diante da sua fala, eu imagino que agora vem um desafio para os professores, né? Mas eu vou segurar a resposta de vocês, porque eu preciso chamar um rápido intervalo. Não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai entender, então, o papel do professor. Como a gente conversou aqui, o desafio é muito grande. Como ele lida com tudo isso em sala de aula, a gente te conta no próximo bloco do Educação em Debate. Não saia daí. Educação em Debate. Quer cuidar melhor da sua saúde? Tire dúvidas sobre doenças, conheça os serviços do SUS e muito mais. Toda terça, às 10 da noite. Educação em Debate. Estamos de volta com mais um Educação em Debate e hoje a gente está falando sobre o uso de tecnologia na educação. Estamos sabendo aí mais sobre os benefícios e também sobre os desafios. No bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre os desafios em sala de aula, o papel dos pais também na ajuda aí com essas crianças, principalmente no uso de telas, celulares, enfim. A gente também abordou um pouquinho sobre o papel do professor, a responsabilidade dele, como educar esses alunos, né? Que tipo de ensino oferecer em sala de aula, afinal, tecnologia está em todas as nossas partes, né? Toda a nossa vida gira, parece, agora em torno da tecnologia. Para falar sobre esse assunto, eu volto a apresentar a Thaís Bosa, que é doutora em Educação e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unicamp, e ela também, da Unicamp e da Unesp, e ela também é orientadora educacional. E a Roberta Rocha Borges, ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp e professora do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação, também da Unicamp. São as nossas pesquisadoras especialistas que estão tratando aí sobre esse tema fundamental, né? A gente disse então sobre os desafios, né? O papel da escola, desde os pequenininhos, o que pode acontecer com esses alunos, com essas crianças, se ficarem expostos, né, à tela, a importância do brincar, a importância de interagir, dessa socialização. Tem também o papel do professor, né? Ele é bem... A gente sabe que os pais são responsáveis, mas hoje em dia os alunos, as crianças ficam mais na escola do que em casa, né? Então o papel do professor é fundamental. Como educar, como ensinar, utilizar de forma correta tudo isso que a gente tem hoje, né? Em 2025 esse tema está sendo muito falado, até porque foi sancionada a Lei 15.100, que fala do uso de celular dentro das escolas. Eu quero saber de vocês, essa lei veio para ajudar ou na prática ainda não se viu muita coisa? Da minha perspectiva, né, como pesquisadora, educadora e também quem está ali no chão da escola trabalhando com adolescentes, essa lei ela contribui mais do que prejudica, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer uma primeira diferenciação. A gente está falando do uso do celular, do tablet para fins recreativos. Então, qual é o problema? O grande problema. Rede social, YouTube, jogos, tiram o foco, a atenção de qualquer pessoa, né? A criança fica ali diante da tela, quietinha, porque ela está prestando atenção no que está acontecendo ali. O adolescente vai usar, às vezes, para alguma questão pedagógica, chega um WhatsApp, uma mensagem de Instagram, ele quer abrir, né? Então, é um elemento de distração. A outra coisa é usar a tecnologia celular e tablet para fins pedagógicos. Então, como é que a gente diferencia isso? A lei ela vem para ajudar, primeiro porque a gente tem uma geração de pessoas, e eu incluo adultos também, que estão dependentes desses dispositivos eletrônicos, né? As pessoas hoje sofrem acidente nas ruas, porque elas têm que responder a mensagem de WhatsApp no meio do trânsito. Não dá para esperar chegar em casa ou chegar num lugar, estacionar e responder. É um pouco do que a gente conversava. Às vezes a gente tem que pedir desculpa. Desculpa, eu demorei
3, 4 horas para responder, porque eu estava trabalhando, porque eu estava ocupado. Então, assim, a gente tem uma invasão da nossa vida quando a gente está falando de rede social, de mensagens, de troca de mensagens, de WhatsApp, que é muito grave e que estava prejudicando e ainda prejudica o desempenho acadêmico. Né? Então, como é que eu vou assistir uma aula se o meu celular vibra a cada 2 segundos porque alguém está mandando uma mensagem? Como é que eu vou fazer uma prova? Como é que eu vou participar de um debate, ouvir o meu colega, trocar ponto de vista com o meu colega, se o meu celular não para de tocar ou se eu estou pensando naquele jogo que eu estava ali no intervalo e eu preciso terminar? Né? Então, afastar o adolescente, a criança, dessas ferramentas, jogos, YouTube e redes sociais, eu acho que é um ganho. O celular ele não está proibido para fins pedagógicos, mas a gente vai ter, como família, como escola, bloquear de certa forma o acesso do aluno a essas ferramentas, porque de fato está atrapalhando o desenvolvimento acadêmico, relacional de todos nós, né? Esse afastamento ele é necessário. Eu acho que é importante, né, diante disso que a Thaís traz, porque assim, a lei chega, né, e cumpra-se, né? E quem está na lida, nesse cotidiano, sabe que não é tão simples tirar o celular do adolescente, modificar toda essa dinâmica. Muito né? difícil. Inclusive tem adolescentes que levam o celular para entregar, que não pode entrar com o celular, e um escondido, né? Então as questões vão sendo burladas, né? Então a lei é importante, né? Como a Thaís colocou, a gente tá vendo o prejuízo, mas precisa lá discutir com os adolescentes, levar isso para as famílias, porque senão o professor é quem vai ali, né, lidar sozinho com a situação. E aí é muito difícil tirar um celular da mão de um adolescente ou precisar cumprir alguma medida punitiva, né, ou diretor, assim por diante, né. Mas aí eu acho que então essa é uma questão. Agora, como a Thaís também disse, a gente está vendo o lado, né, vilão da tecnologia, né? E por isso que assim, eu estou dentro da educação infantil, né? A gente trabalha com crianças de 0 a 6 anos e se essa discussão for feita de uma forma diferente, o uso da tecnologia como uma ferramenta de criação, de pensamento, né? E não, como eu disse, né, até no bloco anterior, que anestesia a criança que ela fica em frente a uma tela. Então, nós temos sim usado a tecnologia na educação infantil. Por exemplo, a criança está projetando um muro com o seu desenho, né, os desenhos que elas fizeram, organizando espacialmente, né, que trabalha a matemática, os desenhos, com o computador, com o data show, para ver como que vai ficar esse muro, né? Na área das ciências, né? O microscópio eletrônico que liga num computador, que projeta uma imagem, que amplia, que estuda, né? Que a criança tem muitas interações, né? Criação de filmes, né? De vídeos reais que ela pode colher dentro da escola, fotografias. Então, o uso da tecnologia, né, e tem uma autora que fala, né, da tecnologia artesã, né, então, de criação, né, as crianças, entenderem o uso correto, inclusive, da tecnologia, para chegar na adolescência, não achar que o uso da tecnologia é só ver informações, né, conversas, né, por aplicativos, enfim. Então, se a gente começar a estruturar isso já dentro da educação infantil, né, com esse conceito, a gente também vai modificando o pensamento, né, depois das crianças mais velhas, dos adolescentes, assim por diante, porque aí é uma aliada, né? É fomentar o uso positivo, né? Desde muito cedo. Vocês que trabalham com políticas públicas, quando a gente fala sobre isso, né, o fomentar esse uso
E o professor, ele está preparado para isso? Porque está tudo mudando muito rápido. Como vocês disseram, veio a lei, cumpra-se. Mas alguém preparou o professor? Alguém conversou com ele? Como ele vai fazer esse cumpra-se? Porque o que a gente conversando com os professores, tipo, é muito aluno em sala de aula, é muita demanda, é o trabalho deles, vai muito além do ensinar, e agora veio a tecnologia que eles têm que auxiliar esses alunos. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente auxilia esses profissionais tão importantes? A questão precisa trazer a formação, né? Então, a gente, na universidade, a gente trabalha, né, na Unicamp com o programa de mestrado profissional, tá? Então, que a gente desenvolve pesquisa com os alunos que estão trabalhando dentro das redes públicas. Então, é um mestrado específico para isso. Então, em muitos municípios, né, a gente tem trazido novas ideias para essa formação, né, do uso da tecnologia. Eu sou líder de um grupo do CNPq, né, sobre o uso da tecnologia na infância. E a gente vem trazendo essa discussão em lives também, abertas, inclusive com parceria da Educa TV, né, para que a gente possa, então, levar esse diálogo para todo mundo, para a população, para professores, para pais, né, para diretores, coordenadores, para secretários de educação, porque eles que compram esses recursos, inclusive tecnológicos, né? Então é importante essa discussão, saber que uma criança de 2 anos não precisa de um tablet para aprender, né? Que isso, né, é mais prejudicial, gasta-se dinheiro público do que está beneficiando o uso da tecnologia nesse período da infância. Acho que é assumir uma responsabilidade coletiva, né? Não é o professor. Eu acho que a escola, como instituição formativa, precisa se dedicar a essa formação, né? Não tem outro jeito. Como é que a gente aprende sobre o desenvolvimento infantil? A gente vai lá e estuda. Como é que a gente aprende a dar uma boa aula de ciências, de matemática, né? Desenvolver todos os conceitos que são importantes de 0 a 6, de 6 a 12. A gente vai lá e estuda, a gente se forma para isso, né? Eu acho que é uma lacuna mesmo na formação desse profissional da educação, e aí eu não coloco só o professor, né? Mas os agentes educativos, todos aqueles que estão se relacionando com crianças e adolescentes dentro do espaço da escola, precisam dessa formação, precisam compreender os aspectos positivos que a tecnologia traz, porque são muitos, e os desafios, né? Os aspectos negativos, o que pode estar acontecendo ali naquele meio, naquela conversa de WhatsApp, que vai ter interferência ali no presencial, na escola, e como é que a gente lida com isso. Acho que a formação é o único, né, assim, caminho que a gente pode pensar. Inclusive, Thaís, eu estudo abordagem da Itália, né? É uma cidade, né? Então, chama-se Reggio Emília, né? Que eles trazem a discussão de temas polêmicos para a população, para professores, né? E a cidade também com o mesmo problema, né? Que não é diferente não é diferente dos nossos problemas. Criou um programa na cidade que chama-se Reggio Narra. Então a cidade né, é um final de semana que para a cidade para contar histórias para as crianças. Então desliga-se televisão, celular, né? E aí tem todo um caminho que eles fazem de formação para as famílias contarem para um grupo de crianças, ou um teatro na cidade. Então, são mecanismos, né, então, que foram discutidos naquela cidade, na nossa pode ser diferente, né? Fazer um centro cultural para a infância, que elas possam, então, parar de usar, né, celular, tela, né, enfim, e voltar, inclusive, a fazer outras coisas, escutar um concerto musical, né, um teatro, né, escutar uma história, porque então
tudo isso, né, está atrasando o desenvolvimento das linguagens das crianças, né? Então, como é que a cidade pode promover, junto com as escolas, esses espaços, né, para fomentar, né, essa participação tanto das crianças como das famílias, porque tá vendo, tá ajudando todo mundo a desligar a tela, né? E outros elementos também, né, uma caminhada num parque, né, eventos, piqueniques, enfim, né, que a gente reduz o uso de tela dentro da infância e também das famílias, assim por diante, né? Ouvindo a Roberta falar, eu me lembrei de um adolescente que veio no começo do ano, me perguntar, desesperado, o que a gente vai fazer no intervalo sem o celular? A gente não pode mais jogar, que absurdo, nem no intervalo a gente pode jogar, o que a gente vai fazer? E eu respondi para ele, olha, eu sei que você não conhece uma realidade sem o celular, mas a gente vai voltar a fazer o que talvez seus pais faziam na época da escola, os seus avós. Quer sentar numa roda, tomar o lanche, pegar alguma coisa para comer e conversar. Olhar para o seu colega, conversar, falar da vida, falar de aula, falar de coisas que não tem a ver com a aula. Você vai conversar, né? E o quanto isso assusta, assim, parece que a gente perdeu essa coisa, né? De Sim. usar os espaços, da gente se relacionar com o outro. Então, eu não tenho dúvida que a convivência presencial é beneficiada quando a gente se afasta um pouco de telas e de celular. Para a gente encerrar, eu queria uma última pergunta para vocês, com base em tudo que a gente conversou, nas experiências de vocês, nas pesquisas, como que vocês imaginam como deve ser no futuro? Porque a tecnologia está aí, não tem como fugir. Não tem como. Como é que vai ser a educação do futuro, então? Eu acredito fortemente que a educação tem o poder de transformar a vida das crianças e dos adolescentes e eles, sim, transformarão a sociedade, né? Eu costumo falar para as pessoas que me perguntam, assim, da minha pesquisa, você acha que deu certo? Você ficou um ano lá dando aula sobre os riscos, sobre como usar a tecnologia de uma forma mais consciente, mais segura. Você acha que transformou? Você acha que sim? Se eu for pensar, de 40 alunos, né, que participaram da pesquisa, quando chegava até mim para me contar, olha, eu recebi essa mensagem hoje, eu suspeitei que pudesse ser alguém tentando me enganar, né? Olha, eu recebi uma figurinha de WhatsApp e eu identifiquei que ali tem um preconceito, um discurso de ódio. Então, se a gente conseguir transformar né, esse tem o poder de transformar as pessoas próximas, ou pelo menos as ações que ele vai ter com as pessoas próximas. E eu acho que é esse o papel da educação, transformar as pessoas para elas conseguirem, de fato, mudar, né, alguma coisa na sociedade. Então eu acredito que o futuro seja esse, a gente investe em educação, né? Nem todo mundo sai da escola aprendendo matemática, nem todo mundo vai sair da escola aprendendo a se relacionar de uma forma mais ética, mais segura na internet. Mas se a gente conseguir avançar com 2, né, quem sabe 100, 200, uma hora eu acho que a gente chega nesse futuro ideal, que é toda uma sociedade que saiba se relacionar de uma forma mais empática, né, usando a tecnologia de uma forma mais positiva e menos negativa. E com as crianças? Nós já estamos começando, né? Então a gente já vem trazendo uma outra ideia, né, de como inserir a tecnologia dentro da educação e da educação infantil com as crianças pequenas, né? Então a gente traz um outro conceito, né? O conceito artesanal, que eu acho que isso é muito importante. E também eu penso que a educação está começando a refletir sobre os problemas que estão acontecendo com o uso da tecnologia. Porque hoje, né, eu faço parte do LEPED, né, que é o laboratório da Unicamp que trabalha com inclusão. Nós temos muitas crianças com laudos, né, autistas e laudos que
a gente tem visto pediatras, né, nos dizer que o tirar a tecnologia uma semana da criança modifica o laudo, né? Então, autistas, TDAH, né? Enfim, né? Nós temos tido muitos laudos, né, dentro da escola, e já a área da medicina, junto com a pedagogia, já está compreendendo que é pelo uso da tecnologia. Então, se a gente não discutir, levar a tecnologia, né, para um outro caminho, a gente vai perder essas crianças. E aí eu me espelho, como eu disse, nessa abordagem, né, da Itália, de Reggio Emília, que foi, né, nos anos 90 eles já tinham essa preocupação. Então eles pararam, né, e fizeram toda essa reflexão, e a gente vê o futuro da educação deles nessa perspectiva. Tem um projeto educativo muito claro, né, para a cidade, né? Então não é o que eu, enquanto pessoa, né, secretária de educação, quero fazer, mas é toda uma discussão em cima de pesquisas científicas que mostram um programa de atuação das crianças, que a gente vê ali pesquisas que têm um bom resultado, né? Inclusive, eu trouxe esse livro, que é um material bastante interessante, né, Vivi? Não sei se... Vou pedir para o pessoal aqui mostrar. Que é um material que a gente pode, né, traz essas pesquisas da Itália, essas dificuldades, e mostra o futuro da educação, né? Então, inclusive, essa questão entre a experiência e o uso da tecnologia. Tá bom? Fica aí uma dica. Fica aí a dica, então, Muito de bom. leitura, né? Isso. Olha, Thaís e Roberta, eu tenho muitas perguntas para fazer para vocês. Só que, infelizmente, o nosso tempo é curto. Então, eu quero deixar o convite para vocês participarem, não só do Educação em Debate, mas também de outros programas que a gente tem aqui na Educa TV. Afinal, o nosso objetivo é levar informação, levar educação de qualidade para quem está assistindo a gente. Então, eu quero agradecer e deixar o convite aí. Muito obrigada. Obrigada, Vivi. Foi uma tarde muito prazerosa discutir sobre esse tema. Eu que agradeço vocês mais uma vez e dizer que foi uma participação muito rica, não só para mim, tenho certeza que para o pessoal de casa também. Então, mais uma vez, muito obrigada. Também quero agradecer você de casa pela companhia e audiência. Lembrar que se perdeu algo, que se quiser rever todo esse programa, é só entrar nas nossas redes sociais, que o Educação em Debate está lá disponível. Você pode assistir quantas vezes quiser e também compartilhar aí. Então, fica a dica. A gente agradece, mais uma vez obrigada, manda sua mensagem pra gente, nosso WhatsApp já está aí aparecendo na sua tela também, o QR Code, é só apontar a câmera do seu celular, a gente aí falando de tecnologia e você usando o celular para falar com a gente também. Então a gente espera a sua mensagem, tem alguma sugestão, tem alguma experiência aí com o tema, tecnologia, educação, alguma coisa que aconteceu com você? Conta pra gente, estamos esperando então a sua mensagem. A gente se vê ao longo da programação. Tchau! Apresenta Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.